gravei um vídeo respondendo a uma pergunta, né? Quem são os 24 anciãos mencionados no livro do Apocalipse? E eu recebi um comentário discordando da opinião que eu apresentei, e eu vou destacar aqui alguns pontos deste comentário. E vai ser importante eu destacar esses pontos, e foi importante eu receber esse comentário, porque é assim que nós aprendemos juntos, não é? Quando nós discordamos uns dos outros com respeito, apresentando a nossa opinião, nós estamos crescendo e dando a outra pessoa também a oportunidade de crescer. Então, eu vou comentar aqui alguns aspectos, tá ok? Deste comentário, mas antes eu queria destacar uma coisa para você. Independente da interpretação que nós aceitemos acerca dos 24, nada influenciar a nossa salvação ou perdição. Na teologia, os teólogos e qualquer área científica, os especialistas não sociais, nossas crenças fundamentais. Agora, em assuntos secundários que não dizem respeito a princípios bíblicos, nós discordamos, e a opinião que você tem acerca dos 24 anciãos, se são seres de outros mundos, seres humanos glorificados, não é? Ou não vai influenciar na sua salvação. Então eu queria deixar esta observação. Não compensa. Esse tipo de detalhe secundário que não influencia em nada de brigas, até porque uma das características de um cristão é o seguinte: nisto as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amam. Afirma que os 24 anciãos são anjos, são seres angelicais. Na Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma Bíblia que eu aprecio muito, os autores protestantes desta Bíblia também creem que os 24 anciãos são seres celestiais. Há outras pessoas que creem que são seres de outros mundos, mas deixa eu me deter na opinião desta. São anjos. Ele se utiliza, obviamente, de alguns textos, né, número 12, páginas 296 e 297. Vamos fazer um comentário sobre isso, mas antes, não deixe de se inscrever no meu seminário de finanças bíblicas. As vagas estão se encerrando. Eu estou preparando algumas aulas gratuitas. Para isso não contradizer princípios fundamentais da fé cristã, a sua opinião tem que ser respeitada. Que me ajudam a crer que há mais base para crermos que os 24 anciãos são seres humanos redimidos e glorificados do que seres celestiais. Eu vou lhe apresentar isso, não vou bater o martelo, porque se o apóstolo João não identificou claramente quem sou eu para tentar fazer isso, ok? Então, eu vou dar para você aqui as referências que eu creio aprovarem mais este ponto de vista, de que os 24 anciãos são seres humanos glorificados. E se com o tempo eu perceber que essas evidências não são mais conclusivas do que outras, eu mudo de opinião. Eu não tenho, graças a Deus, nenhum problema quanto a isso. Eu quero aprender, eu quero crescer. Não é? Aqui em Apocalipse 4:4 nós temos algumas informações interessantes. Primeiramente, aqui é dito no verso 4 que os 24 anciãos estão o quê? Assentados em tronos. É um pouco complicado crermos que são anjos, porque a Bíblia nunca apresenta anjos assentados em tronos. A Bíblia apresenta anjos ao redor do trono de Deus, como lemos, por exemplo, em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, em Apocalipse 5, verso 11. E além de Deus estar assentado num trono, a Bíblia apresenta a promessa de que seres humanos vitoriosos contra as forças do mal e que venceram por meio de Cristo se assentarão em tronos. Então veja, por exemplo, um desses textos, Mateus capítulo 19, verso 28. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então na Bíblia nós percebemos Deus assentado num trono
Jesus Cristo e os vencedores, por meio do sangue de Cristo. Nunca vemos anjos sentados num trono. Então, o fato de os 24 anciãos serem apresentados em Apocalipse 4:4 como estando assentados em tronos, parece indicar que não são seres celestiais, mas que são seres humanos redimidos. Outra expressão interessante que encontramos em Apocalipse 4:4 é dito que os 24 anciãos estão vestidos de branco. Os anjos também podem estar vestidos de branco, seres celestiais. Agora, interessante é que em Apocalipse 3, verso 4, aqui neste contexto, olha a promessa, ó. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então aqui, as vestiduras brancas serão dadas para os vencedores, que seguiram e foram fiéis a Cristo até o fim. Então a existência de vestiduras brancas para os 24 anciãos também parece sugerir que eles foram pessoas vitoriosas, foram redimidas da terra. Outra expressão interessante aparece aqui em Apocalipse 4:4, a expressão coroas. A palavra coroas, como aparece aqui no grego, é a palavra Stéfanos. Stéfanos se refere à coroa de vitória. Não é a mesma palavra para a coroa real, que é a palavra diadema. Na Bíblia, nós não vemos anjos usando coroas como Stéfanos. Ellen White tem várias citações nas suas obras que mencionam os anjos usando coroas. Mas nós não temos indicações de que aquelas coroas são aquele tipo de coroas chamadas de Stéfanos, ou seja, coroas de vitória. É mais provável entendermos que Ellen White, quando se refere a coroas dos anjos, ela fala de coroas como diademas, coroas reais. Jesus, por exemplo, ele usou coroas, né? Ele usa coroa, agora ele é um ser divino humano. E como ele é um ser divino humano e vitorioso sobre as forças do mal, Cristo pode usar Stéfanos. E nós percebemos, por exemplo, em Tiago 1:12, esta promessa de coroas como Stéfanos para seres humanos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa, ou seja, a Stéfanos da vida, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então veja, os 24 anciãos do Apocalipse, eles usam coroas como Stéfanos, porque foram vitoriosos. Então isto parece dar base para crermos que os 24 anciãos são pessoas redimidas da terra. E há estudiosos que relacionam os 24 anciãos com aquele grupo de pessoas que foi ressuscitado juntamente com Cristo por ocasião da ressurreição de Cristo. Em Mateus 27, 51 e 52, há a menção deste grupo. E você vai ver que esse é um texto aqui muito interessante. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esta aqui fala de um grupo de pessoas que por ocasião da ressurreição de Cristo ressuscitou para dar testemunho na cidade de Jerusalém de que Cristo havia ressuscitado. Imagine que cena gloriosa. Pessoas que haviam morrido estavam agora vivas, falando que Cristo havia ressuscitado. Então isto foi um testemunho poderosíssimo da ressurreição de Cristo. E alguns estudiosos creem que estas pessoas foram levadas para o céu e eles utilizam-se como base Efésios capítulo 4, versos 8 e 9, que realmente parece dar a entender isso. Aqui, fazendo uma menção a um dos salmos bíblicos, né? Em Efésios 4, 8 e 9, nós encontramos aqui, vou ler aqui na nova versão transformadora, ele está fazendo aqui uma citação do Salmo 68, 18, diz assim, ó, por isso as escrituras dizem,
quando ele subiu às alturas, ou seja, Cristo, quando ele ascendeu aos céus, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Há intérpretes que entendem esse texto como uma referência ao momento em que Cristo ascende aos céus e ele leva essas pessoas que estavam prisioneiras da morte, e este grupo comentando este evento, ela diz que Cristo levou essas pessoas para o céu como troféus da vitória de Jesus sobre a morte. Agora, algumas pessoas podem estar se perguntando, em Apocalipse, quando o apóstolo João está convertido, existem várias hipóteses. Por exemplo, ela pode ter visto aqui, junto aos 24 anciãos, estivesse também um anjo forte. Não tem como nós definirmos. Né? Muitas vezes o profeta, capítulo 1, nós vemos o profeta Ezequiel descrevendo querubins, ou seja, uma classe de anjos com 4 asas e com rosto de leão, de boi, de ser humano, você entendeu? Então, ele teve uma perspectiva, a visão se apresentou daquela forma para ele. Ao ela ver um anjo forte conversando com ele, ela pode ter visto, ter assim comparado a um anjo por causa da sua glória. Então, existem essas possibilidades e nós não podemos ser conclusivos em relação a este assunto. Como eu mencionei no início, como o apóstolo João não faz questão de identificar quem são os 24 anciãos, nós temos argumentos para ambas as interpretações. A princípio, eu vejo que há mais base para crermos que os 24 anciãos são seres humanos redimidos, glorificados. Agora, eu não bato o martelo. Não bato o martelo porque a Bíblia não me permite fazer isso e porque, como eu disse anteriormente, tratamos as pessoas que pensam diferentemente de nós, demonstra a validade do nosso cristianismo. Porque de acordo com João 13,35, as pessoas vão ver se nós somos seguidores